Você já ouviu falar de um homem que teve tudo para ser lembrado como um herói, mas acabou marcado pela desobediência? Hoje, vamos conhecer Saul, o primeiro rei de Israel, um líder escolhido por Deus, admirado pelo povo e cheio de promessas, mas que deixou o orgulho e o medo afastarem do propósito divino. Prepare-se para mergulhar em uma história de glória, queda e arrependimento tardio, que nos mostra como o coração humano pode se perder quando deixa de ouvir a voz de Deus. Se você gosta de histórias que transformam e inspiram, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem poderosa. Antes de ser rei, Saul era apenas um jovem benjamita, alto, forte e de aparência nobre. Ele vinha de uma família simples e jamais imaginou que o destino o colocaria no trono de Israel. Seu coração era humilde, e seu espírito, disposto a servir. Vivia em paz, cuidando dos bens de seu pai e ajudando seu povo em tempos difíceis. Até que, um dia, Deus decidiu escolher um homem para liderar Israel, e seus olhos repousaram sobre Saul. Era o início de uma jornada que o tiraria da simplicidade do campo e o colocaria no centro do poder e do conflito. Certo dia, enquanto procurava jumentas perdidas de seu pai, Saul foi levado ao profeta Samuel. Aquele encontro mudaria tudo. Samuel, guiado por Deus, ungiu Saul com óleo e declarou: "O Senhor te ungiu por príncipe sobre o seu povo." Confuso, mas obediente, Saul aceitou o chamado. O povo, cansado de juízes e de incertezas, viu em Saul um rei corajoso e digno. Porém, o coração humano é terreno fértil tanto para a fé quanto para o orgulho. E, pouco a pouco, o trono começou a pesar mais do que a obediência. Com o passar do tempo, Saul enfrentou guerras, intrigas e a difícil tarefa de liderar um povo rebelde. Ele venceu batalhas com bravura, mas, em meio à glória, começou a se afastar da voz de Deus. Samuel lhe dava instruções claras, mas Saul, movido pela pressa e pela insegurança, decidiu agir por conta própria. Quando deveria esperar o profeta para oferecer sacrifícios, ele mesmo fez, e com isso, quebrou a ordem divina. A desobediência manchou o brilho de seu reinado. E Deus, triste com sua rebeldia, retirou seu favor. O silêncio de Deus começou a atormentar Saul. Ele se sentia abandonado, inseguro, e via sua autoridade desmoronar. Para piorar, um jovem pastor chamado Davi começou a se destacar entre o povo. As vitórias de Davi despertaram em Saul um sentimento que crescia como veneno: a inveja. O povo cantava: "Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares." E aquilo feriu seu orgulho profundamente. O rei que antes fora humilde agora era movido pelo medo de perder o trono, e, com ele, a própria identidade. Dominado pela raiva, Saul começou a perseguir Davi implacavelmente. Usou seus exércitos, seus servos e até suas orações em vão. O rei de Israel agora vivia nas trevas do ciúme e da solidão. Samuel, que antes o orientava, já havia partido, e Deus não mais respondia às suas preces. Saul recorreu até uma médium para tentar ouvir a voz de Deus, um ato proibido, que revelou o quanto ele havia se afastado da fé. Naquela noite, ouviu palavras duras: seu reinado estava chegando ao fim, e Davi seria o novo rei escolhido por Deus. Mesmo sabendo disso, Saul não conseguiu se arrepender verdadeiramente. O orgulho era sua prisão. Em vez de buscar perdão, ele se afundou em sua própria angústia. A guerra contra os filisteus se aproximava, e o medo o dominava. Em meio ao campo de batalha, seu exército enfraquecido enfrentava uma derrota esmagadora. As flechas inimigas o atingiram, e a dor física se misturou à dor da alma. Aquele que fora o primeiro rei de Israel agora estava sozinho, cercado por inimigos e pela lembrança de suas escolhas erradas. Ferido e sem esperança, Saul tomou uma decisão trágica. Caiu sobre sua própria espada, preferindo a morte à humilhação. Assim terminou a vida do homem que um dia foi ungido por Deus, mas que se perdeu no caminho por desobedecer e deixar o orgulho dominar seu coração. Sua morte marcou o fim de uma era, uma história de glória,
queda e advertência para todos que pensam poder caminhar sem a direção divina. Após sua morte, Davi chorou profundamente. Mesmo tendo sido perseguido, ele reconheceu em Saul o homem que Deus havia escolhido. O novo rei de Israel aprendeu com os erros de seu predecessor e buscou um reinado guiado pelo arrependimento e pela adoração. O trono continuava, mas a lição deixada por Saul ecoava nas gerações. Um coração desobediente pode perder até mesmo as bênçãos mais grandiosas. O nome de Saul passou a ser lembrado não apenas como o primeiro rei, mas como exemplo de como o orgulho e a desobediência afastam o homem da presença de Deus. Ele começou humilde, cheio de potencial, mas terminou vazio, porque não conseguiu ouvir a voz divina quando ela mais o chamava. Sua trajetória nos mostra que dons e talentos não bastam, é preciso fidelidade e submissão ao propósito de Deus. Assim, a história de Saul se torna um espelho para todos nós. Ele nos ensina que o poder sem obediência é destruição, e que o coração que se afasta de Deus perde o verdadeiro sentido da vida. O trono, as vitórias e as glórias passam, mas o que permanece é o caráter moldado pela fé. Saul foi rei, mas esqueceu de ser servo. E sua queda nos lembra que não há coroa maior do que permanecer no centro da vontade de Deus.